Eu sei que a maioria das pessoas não gostam de ouvir o barulho desse aparelho, mas às vezes é necessário. Por exemplo, faz algum tempo que houve uma reforma aqui no apartamento, foi pintada. Para quem se lembra de vídeos mais antigos desse canal, lembra que essa parede aqui era amarela, o apartamento por dentro. Na verdade, quando eu comprei esse apartamento, ele era todo branco por dentro. Aí foi pintado de azul e amarelo. Aí mais tarde foi pintado de verde, com esse tom de verde aqui. E então, durante essa última reforma, o letreiro da porta do apartamento sumiu, né? O número 23, no caso, do apartamento. Aí tive que comprar dois algarismos numa loja de materiais para construção aqui perto. E eu tive que pegar esse instrumento aqui, tive que pegar esse negócio e fazer um serviço. Quatro furos na porta para colocar os algarismos 2 e 3 na porta. Então é o necessário. O trabalho é algo necessário. Eu não vejo o trabalho como um castigo de Deus. Eu falarei sobre isso mais tarde. Por que que eu não vejo o trabalho como um castigo? É claro que após o pecado, o conceito de trabalho mudou. E inclusive eu estou gravando esse vídeo num sábado. E se você quiser saber minha opinião a respeito do sábado, como algumas denominações defendem como dia de descanso, é só clicar nesse vídeo aqui, porque certamente alguns adventistas caíram matando em cima de mim. Mas antes que você fale qualquer coisa a respeito desse assunto, é só assistir o vídeo que eu deixei aqui agora há pouco. Mas o trabalho, a origem da palavra trabalho, como conhecemos hoje, segundo a Wikipédia, deriva do latim tripalium ou tripalus, ou trípalos no caso. Acho que é tripalium ou tripalos. Uma ferramenta de 3 pernas que mobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, que originou o termo o verbo. O tripalium, tripalos, que é no caso o instrumento de tortura, originou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Então, o trabalho é visto por muitas pessoas como um castigo de Deus, como uma tortura. Mas só de você ter graças a Deus, eu trabalho de segunda a sexta-feira. Muitas pessoas têm que trabalhar aos sábados, muitas pessoas têm que trabalhar em terceiro turno, segundo turno, terceiro turno, inclusive final de semana. Então, mas seja qual for a situação, dê graças a Deus por você estar trabalhando, porque num país com índice de desemprego muito alto, como é o caso do Brasil, e onde até hoje os empregadores exigem experiência para quem nunca trabalhou, né? 2 anos de experiência ou mais para quem nunca teve um trabalho na vida, quem está procurando o primeiro emprego, e não oferece treinamento, que na minha opinião seria o ideal. Todas as empresas deveriam oferecer treinamento, em vez de experiência. A pessoa já ter experiência comprovada em carteira de 2 anos, algo que eu acho absurdo. A pessoa está procurando emprego, nunca trabalhou na vida e está procurando o primeiro emprego, e para o primeiro emprego dela tem que ter no mínimo 2 anos de experiência comprovada em carteira. Isso eu acho absurdo. Mas eu não quero falar sobre política, porque o propósito desse vídeo é falar sobre teologia e apologética. Porque o 1º de maio, a próxima quinta-feira, será o dia do trabalho. O termo certo, na minha opinião, é dia do trabalho. Pronto, acabou. Dia do trabalho, onde exaltamos o trabalho. Ah, mas o dia começou com o resultado da luta dos trabalhadores, não sei o quê, papapá. Aquilo que você vê, eu cresci no ensino fundamental, no ensino médio, com professores de história, geografia, militantes progressistas ensinando história e geografia, tentando enfiar a goela abaixo, tentando colocar minhoca na sua cabeça a respeito
É, aqui o Karl Marx falou no livro O Capital sobre mais-valia e não sei o que, não sei o que. Então, esqueça isso. O propósito desse vídeo é falar a respeito do trabalho do ponto de vista teológico, filosófico, apologético, mas principalmente o que a Bíblia diz a respeito do trabalho. Primeiramente, respondendo ao que eu coloquei logo no começo do vídeo, se o trabalho é ou não castigo de Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, encontramos o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, logo que o ser humano foi criado, ele já foi criado com uma função, com um trabalho, com labor, vai, que seja labor. O termo, né? Porque como trabalho é uma palavra que tem a ver com tortura, tem a ver com sacrifício, castigo, seja lá o que for, melhor colocar a palavra labor, né? Que é o termo mais antigo, mas é um arcaísmo. Pouca gente usa labor para referir-se a trabalho, mas vai colocar labor, vai. Deus criou o ser humano já com a intenção dele ter um labor agrícola, cuidar da terra, cuidar dos animais, então é um labor, né? Deus criou o ser humano para ficar, não criou o ser humano para ficar apreciando a natureza, né? Para comer só das frutas, né? Se alimentar e ficar passeando no jardim do Éden, não. Deus criou o ser humano para ter uma função específica, para ter um labor. Só que o pecado corrompeu esse labor, transformando o labor em trabalho. E Adão, e após o pecado, no caso, que está lá em Gênesis 3, né, quando Satanás se disfarçou de serpente, enganou Eva, e eu acredito que Adão estava ali perto, contemplando tudo e não fez nada para impedir que a Eva comesse do fruto. Tanto que Eva comeu o fruto primeiro, Adão comeu em seguida, e os olhos de ambos se abriram ao mesmo tempo. Então a ordem foi dada a Adão. Então Eva pecou. Só que como a ordem tinha sido dada a Adão de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, estava no meio do jardim, então Eva pecou. Só que Eva foi enganada, tudo. Mas como a ordem tinha sido dada a Adão, os olhos de ambos se abriram ao mesmo tempo somente após Adão comer do fruto. Então após, né, a queda, o primeiro pecado, aconteceu o seguinte, lá em Gênesis 3, de 17 a 19. E Adão, Deus disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Lembrando que, muita pessoa pode me perguntar: mas e se Adão não tivesse comido o fruto? Só Eva tivesse comido? Deus poderia matar Eva e criar uma nova Eva? Pode ser. Mas como a ordem tinha sido dada a Adão, então o pecado só entrou no mundo, mesmo com suas consequências terríveis, e as quais sofremos até hoje, a partir do momento que Adão comeu, logo após Eva. E aí, tanto que logo quando Deus perguntou para Adão, primeiramente para Adão, porque ele comesse do fruto, porque ele comer do fruto, aí Adão colocou culpa em Eva. Ou seja, Adão já não tratava mais Eva como com o devido amor, com o devido respeito e tal, como uma maravilha da criação de Deus, mas já estava colocando a culpa em Eva. E a Eva colocou a culpa na serpente, ou seja, um transferiu a culpa para o outro. Então o relacionamento entre Adão e Eva não é mais o mesmo a partir daquele momento. E a novela Gênesis retrata muito bem isso, esse conflito que passou a existir entre Adão e Eva após a entrada do pecado no mundo. Que Adão tinha se tornado um homem extremamente amargo,
culpando Eva por tudo, maltratando Eva, quase batendo nela. Parece que teve uma cena que ele quase bateu na Eva. Aí, então, mas enfim, o pecado entrou no mundo, então o labor se transformou em trabalho, né? Considerando que labor é antes do pecado vir ao mundo e trabalho após o pecado vir ao mundo. Agora, porque como eu já disse, a palavra trabalho vem de um instrumento de tortura. Agora, no Salmo 128, versículos 1 e 2, fala a respeito do labor, né? Do trabalho que Deus aprova, que o próprio Deus incentivando o ser humano a trabalhar. E o salmista disse assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho ou do labor, como queira, das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Então, o trabalho, como diz aquele famoso ditado, o trabalho engrandece, o trabalho enobrece o ser humano. Trabalho honesto, trabalho sem corrupção, sem roubalheira, sem o tal do jeitinho brasileiro, famoso jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo, do ser humano querer passar por cima do outro, usar os outros como escadas por meio de desonestidade, por meio de roubalheira, por meio de práticas criminosas, desonestas, a pessoa querer subir na vida, passando por cima dos outros, usando de mentiras, usando de subterfúgios abomináveis. Mas o certo, feliz, bem-aventurado, ou mais que feliz no caso, é aquele que usa o seu labor da maneira correta, aprovada por Deus. Agora, no Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículos 15 a 17, tem um trecho lá do paralítico de Betesda. E aqui entra a questão do sábado, né? Porque os fariseus, os saduceus, escribas, eles pensaram em matar Jesus, né? Eles começaram a planejar a morte de Jesus a partir do momento que ele começou a fazer os milagres no sábado. E diz assim, no versículos 15 a 17, do versículo 15 ao 17 de João 5. E aquele homem, o ex-paralítico que estava à beira do tanque de Betesda, foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então existem denominações, como mencionei aqui, que para eles, somente eles, por guardarem o sábado, irão para o céu. E aqueles que não guardarem o sábado serão condenados ao aniquilamento, no caso, né? Porque, no caso, essa denominação que eu citei aqui, ela não crê no inferno, ela crê no aniquilamento, né? Que aqueles que não forem fiéis e forem condenados por Deus, no juízo final, eles serão aniquilados, eles não irão para o inferno, porque eles não acreditam no inferno. Então, todas as demais religiões estão erradas, somente a deles está certa. Eu falando em português, claro. Então, eles acreditam que somente eles herdarão a vida eterna e todos os demais serão aniquilados. Principalmente por causa da questão do sábado. Mas aqui fala que então por que Deus descansou no sábado e santificou o sábado, não sei o que, não sei o que. Então, tá tudo naquele vídeo lá. É só você assistir o vídeo que eu deixei aqui logo no começo, tá tudo lá. Agora, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, encontramos também o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, aqui fala sobre as virtudes recomendadas, né? Lá em Efésios 4, tem a lista daquilo aquilo que você não deve fazer mais, que demonstram a mudança de vida em Jesus Cristo, o que Jesus Cristo produziu em sua vida de bom, as mudanças que ocorreram a partir do momento que você se converteu, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O que você deve mudar, o que você não deve mais fazer e o que você deve fazer a partir de agora. A partir do momento que você se converter, o que você deve fazer? Então aqui em Efésios 4 fala sobre o que você deve deixar de fazer e o que você deve fazer
partir da sua conversão. Então, Efésios 4:28 fala sobre o trabalho honesto, o trabalho digno, o trabalho honrado, pessoas que trabalham de uma maneira honesta, conforme a vontade de Deus, não se apegando a coisas desse mundo que afastam a pessoa da presença de Deus, mas evangelizando inclusive por meio do seu trabalho. Então você que, seja qual for a sua profissão, engenharia, advocacia, medicina, trabalho braçal, trabalho administrativo, seja qual for a área do conhecimento, a área que você escolheu para sua carreira profissional, você pode sim usar o seu trabalho, a sua profissão para honrar Deus, para glorificar Deus. Então, essa história de que a minha vida no trabalho é uma, a minha vida na igreja é outra, esqueça, não existe isso. A vida que você leva no seu trabalho, a vida que você leva na igreja, a vida que você leva em casa, tudo isso está interligado, não existe separação. Você não pode ter um comportamento no seu local de trabalho e outro comportamento na igreja, outro comportamento em casa, não, está tudo interligado. O mesmo testemunho que você dá na igreja tem que dar no seu trabalho. E como aquela história que sempre conto de vez em quando, da criança perguntando para a mãe se ele podia se mudar para a igreja, né? Porque na igreja o pai é santo, na igreja o pai é perfeito, na igreja o pai não tem nenhum defeito. Aí eu queria me mudar para lá também. Que infelizmente isso acontece muito, de pessoas do meio cristão, inclusive lideranças cristãs, lideranças evangélicas, acabarem tendo um comportamento exemplar na igreja e em casa tendo um comportamento abominável. Por isso que existem tantos casos de pedofilia, de abuso, de tantos crimes horríveis, crimes hediondos que ocorrem nos lares, em outros lugares. Até mesmo dentro da igreja ocorrem esses crimes por parte de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que até têm cargos na igreja, que cometem esses crimes. Mas você não deve generalizar dizendo que essas pessoas são assim, todo mundo na igreja é. Não. Na igreja existe o joio e o trigo. E a separação entre o joio e o trigo será feita quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Aí aqueles que ficarem, obviamente, eles sofrerão as consequências, eles terão que enfrentar o anticristo. Aí no juízo final haverá o julgamento final dos ímpios, e eles serão condenados ao lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia comprova, inclusive na parábola do rico e do Lázaro fala sobre isso. Enfim, existem vários textos da Bíblia que comprovam a existência do inferno, a condenação ao fogo eterno daqueles que não permanecerem fiéis até o fim, que se afastaram da presença de Deus. Eu quero terminar aqui com a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então, pessoas que queriam só... aqui fala dos nem, aqui não trabalha nem estuda, e também fala outras pessoas que vivem só dependendo dos outros, não trabalham, não fazem nada. É por isso que assim, existem os programas sociais do governo. Qual que é a função dos programas sociais do governo? Na minha opinião, ajudar pessoas realmente necessitadas que não têm condições de trabalhar, não conseguem emprego de jeito nenhum, não têm escolaridade suficiente, então as pessoas vivem à margem da sociedade. Então os programas do governo são voltados para essas pessoas. Agora, tem gente que não precisa disso e continua recebendo a ajuda do governo. E pessoas até que se mutilam, pessoas que sofrem acidentes de propósito, que provocam acidentes em si mesmas, para continuar recebendo do governo. Então, esse texto fala sobre pessoas, não só da igreja de Tessalônica, né, refere-se não somente ao contexto da igreja de Tessalônica, lá no norte da Grécia, para onde essa carta estava sendo mandada, mas fala também sobre a igreja atual, sobre o mundo atual, né, que pessoas elas
elas querem ficar totalmente dependentes não só do governo, mas de outras, de ONGs, por exemplo, recebendo dinheiro fácil, a lei do mínimo esforço, né? Como eu já disse num vídeo sobre a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, ela é quando a pessoa quer fazer o mínimo possível para receber alguma coisa, ter dinheiro na conta, comprar o que quiser, ficar só comprando comida de aplicativo, ou então viajando, desbanjando dinheiro, ostentando nas redes sociais, mas não quer, assim, fazer o mais difícil, que é trabalhar de uma maneira honesta, de uma maneira equilibrada, de uma maneira sábia, para ter realmente a tal da meritocracia, né? Porque a meritocracia é um negócio meio complicado, até eu deixarei na tela final desse vídeo, um vídeo que eu gravei sobre a meritocracia. Que a meritocracia, ela é um outro extremo, né? A de você somente ajudar alguém que você acha que merece ganhar aquilo. Então, a meritocracia é complicada porque acaba favorecendo a competição entre as pessoas, acaba favorecendo ainda mais a corrupção, aquele apetite desordenado por crescer, você tem que crescer, você tem que... E aquela ambição exagerada, aquela ambição exacerbada de você querer passar por cima dos outros, você querer competir com os outros, de passar por cima dos outros como rolo compressor. Então, a meritocracia é um outro extremo. É você realmente tratar os seres humanos como números, como coisas, como obstáculos a serem transpostos. Você tem que passar por cima mesmo como um rolo compressor, não tá você pensa somente em si mesmo, não pensa nos outros. Então, você tem que tanto evitar a preguiça quanto a ambição desenfreada, né? São dois extremos, você tem que estar sempre no equilíbrio. O equilíbrio você encontra na vida com Deus, lendo a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, orando, até jejuando, para não ser da presença de Deus. Então, eu publicarei esse vídeo no dia 1º de maio, dia do trabalhador, enfim. A militância progressista chama Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, mas aí vem, com certeza logo logo mudaram para Dia do Trabalhador, da Trabalhadora e do Trabalhadore. Mas o dia do trabalho, pronto. Eu cresci ouvindo que é dia do trabalho, pronto. Então eu publicarei dia 1º de maio de 2025, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de abril de 2025. Eu poderia ter gravado no dia 1º de maio? Poderia, mas dia 1º de maio eu estou pensando em fazer outra coisa. Mas assim, entreguei na mão de Deus o que eu estou pensando em fazer, né? Mas eu tenho certeza que se eu conseguir fazer, se Deus quiser, se eu conseguir fazer o que eu estou pensando em fazer no dia 1º de maio, com certeza virá algo muito bom, com grandes ensinamentos, com grandes lições para nossa edificação espiritual, para promover o Evangelho de Cristo, para trazer mais pessoas para junto de Deus, para conquistarmos mais almas para Jesus. Então ore por mim, ore por esse ministério, porque é um ministério, isso que eu faço é um ministério. E se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, ative o sininho, mande esse vídeo para onde possível pessoas. Deus abençoe. Comente aqui embaixo, curta, compartilhe e até depende se quiser.